Nos últimos meses, temos acompanhado pelas redes sociais cenas lastimáveis. Homens, mulheres e crianças revirando lixo nas grandes cidades brasileiras à procura de alimentos. A fome, que segundo a ONU havia sido erradicada no Brasil em 2014, voltou a ser realidade para milhões de brasileiros e brasileiras. Diante desta realidade de absoluta miséria, nos perguntamos como e por que é possível, em um país como o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a maioria da população viver privada de uma das condições básicas da existência, a alimentação. Afinal, o que é a fome e por que ela existe? Segundo o IBGE, a fome é quando há insegurança alimentar grave. A insegurança alimentar é classificada em 3 tipos ou situações pelas quais as pessoas estão privadas do acesso à alimentação. A insegurança alimentar leve é quando a preocupação com a fome faz mudar a qualidade da dieta. Há uma incerteza quanto ao acesso de alimento no futuro. A insegurança alimentar moderada ocorre quando há uma redução da quantidade do consumo de alimentos, como por exemplo, ter que escolher entre o almoço ou a janta. Adultos, geralmente nessas ocasiões, deixam de comer para alimentar crianças e adolescentes. Já a insegurança alimentar grave é a fome propriamente dita. É quando, de fato, a família não tem o que comer. Mas a fome não é um fenômeno natural e nem um desejo divino, como castigo em função do pecado original que teria sido praticado por Eva e Adão no suposto paraíso dos cristãos. Mesmo porque, dentre os que passam fome, nem todos são cristãos. A fome também não é causada pela falta de produção de alimentos. O Brasil é um dos melhores exemplos disso. Por que a fome existe, afinal? O pernambucano e cidadão do mundo Josué de Castro, pioneiro nos estudos sobre a fome, afirma que este fenômeno é a expressão biológica de males sociológicos e está intimamente ligada com as distorções econômicas, ou seja, com as desigualdades econômicas e sociais. A fome não é um produto da superpopulação e nem da falta de produção de alimentos. Ela, a fome, é produzida em função dos interesses econômicos das minorias dominantes e do descaso de chefes de estados que estão a serviço das elites econômicas e não do povo, que deveria ser. A fome surge historicamente nas sociedades divididas em classes. Não há registros de que nas populações indígenas, portanto, nas sociedades tribais, as pessoas passavam fome, mas é com o surgimento da sociedade dividida em classes que surge o fenômeno. Assim, é pela exploração do trabalho e a apropriação da riqueza por parte de uma minoria que surgem as diferenças sociais, das quais a fome é a expressão máxima. Portanto, a fome é resultado da forma de produção da vida material, ou seja, da forma de trabalho e da divisão da riqueza produzida pelo trabalhador. A partir de estudo das obras de Karl Marx, identifica-se ao longo da história das sociedades e classes distintos modos de produção. O primeiro foi o modo de produção escravista. Neste, os meios de produção, a terra e os instrumentos de trabalho, inclusive pessoas feitas escravas, tinham um dono, o senhor. O modo de produção tinha por base a escravidão. Os escravos produziam, o senhor se apossava do fruto de seu trabalho. O segundo modo de produção, que Marx denominou de asiático, predominou nas sociedades antigas da China, do Egito, da Índia e parte da África, caracterizado por uma hierarquia de exploração do trabalho dos escravos que produziam para seus senhores. E estes repassavam ao Estado a maior parte da produção. No Ocidente, com o fim do Império Romano, desenvolveu-se o modo de produção feudal. Neste, os servos viviam, trabalhavam e morriam nas terras ou nos feudos dos senhores. O que produziam era entregues ao senhor, ficando os servos com uma mínima parte para subsistir. Na sociedade moderna e contemporânea, no período histórico em que vivemos, se desenvolveu o modo de produção capitalista, que tem como característica central as relações assalariadas de produção. Os meios de produção, como as fábricas, o comércio e as empresas, são propriedades privadas da burguesia e o trabalhador recebe um salário em troca de sua força de trabalho.
As relações sociais são demarcadas pela classe burguesa, detentora dos meios de produção, e o trabalhador, que detém a força de trabalho. No entanto, o chamado mercado de trabalho não absorve toda a força de trabalho e, por isso, em sociedades como a nossa, subdesenvolvida ou da periferia do capitalismo desenvolvido, existe um grande número de pessoas desempregadas e mesmo muitos dos que conseguem emprego não ganham o suficiente para ter uma vida digna. Isso gera as desigualdades sociais, que, como disse, sua maior expressão é a fome. Assim, em função do modo de produção capitalista e pelo descaso dos governantes com o povo, que existe a fome e a miséria. Portanto, se o problema da miséria é provocado pelo governo e pelo sistema capitalista de produção, a solução é mudar de sistema de produção e, consequentemente, de governo. Pois a fome não é natural, nem consequência de castigos de Deus, mas ela é fruto da forma das relações sociais entre os homens. Portanto, é possível acabar com a fome e com as desigualdades em geral.